Hoje, então, nós estamos indo para nossa segunda mensagem da série Encontros. Quem esteve aqui na semana passada? Se você não teve, quem assistiu na internet? Não tem ninguém, né? Amém. Mas o link vai estar lá para você assistir. Nós estamos com essa série de mensagens chamada Encontros. Na semana passada nós pregamos uma mensagem com o tema o encontro com a palavra. E é muito legal porque ao longo da semana os testemunhos começam a surgir, né? E isso edifica muito a gente. Eu quero que você entenda que toda vez que a gente sobe aqui para ministrar uma palavra, nós temos uma convicção no nosso coração de que Deus ministrou algo no nosso coração para ministrar à igreja. E ao mesmo tempo nós temos aquela vontade de ter a certeza de que nós cumprimos aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. E toda vez que a gente recebe um feedback, a gente entende, era Deus mesmo, eu não estava louco, era Deus falando comigo. Então foi muito legal essa semana poder ver esse movimento das pessoas falando comigo e testemunhando de que Deus tinha falado com elas através daquela mensagem. E toda honra e glória seja dada ao Senhor, só Ele é digno de toda honra. E hoje nós estamos na segunda mensagem, que é o encontro com o Filho. E eu queria, antes de nós entrarmos aqui, que você abaixasse sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua casa com os nossos irmãos. Nós já podemos aqui adorar ao Senhor, ó Pai, em comunidade, ó Pai. E que maravilhoso é esse privilégio que temos de poder adorar o Teu nome, ó Pai, assim como nós fazemos no nosso secreto, mas com os nossos irmãos, ó Pai. É tão bom poder experimentar, ó Pai, e poder ver que existem outras pessoas que, assim como nós, também estão buscando ao Senhor, também amam ao Senhor e têm dedicado tempo para estar aqui reunidos para bendizer o Teu nome, ó Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos nos colocar aqui disponíveis para ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, para que não haja nenhum impedimento, ó Pai. Toda amarra, toda tentativa de levar a nossa mente, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Pai. E nós declaramos que o nosso coração está aberto e que a nossa mente está alerta a tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, ó Pai. Nós declaramos aqui ouvidos abertos à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor faça a Tua vontade nesta noite, ó Pai. Nós sabemos que tudo aqui é sobre o Senhor, não é sobre as nossas habilidades, não é sobre a nossa técnica, não é sobre os nossos recursos, ó Pai. É sobre a Tua vontade, é sobre quem o Senhor é e é sobre o Teu propósito para esta noite, Senhor. Nós nos submetemos de maneira intencional ao Senhor e pedimos para que o Senhor fale conosco nesta noite, a começar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. E amém, pode glorificar, irmão. Aqui você pode dar glória. Nessa segunda mensagem, que chama o encontro com o Filho, você já deve imaginar sobre que encontro nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o encontro com Jesus, o Filho de Deus. Jesus é a figura central da Bíblia. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo é sobre Jesus. A Bíblia apresenta Jesus de inúmeras formas. Apresenta Ele como Messias, como carpinteiro, como médico, como verbo, como noivo, como o cabeça da igreja, como a imagem do Deus invisível. Apresenta Ele como juiz, como advogado, como alfa e ômega, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode louvar ao Senhor por isso? Tenho certeza que só de ouvir isso, seu coração já se enche de alegria e já se enche de mais amor por Jesus. Ele não é só, então, a figura central da Bíblia. Ele é a figura central da história. Não só que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Entre todos esses atributos ou nomenclaturas que nós podemos dar para Jesus, ou que nós encontramos na palavra, eu citei apenas alguns. No Antigo Testamento tem várias outras nomenclaturas para Jesus,
Mas de todas as grandes nomenclaturas que ele poderia receber, talvez uma que carrega um peso muito diferente para mim é filho. Porque não necessariamente significa a filiação como nós enxergamos, né? Mas significa, em poucas palavras, que ele é Deus manifestado em forma humana. Quando nós pensamos em Jesus como o Filho de Deus, significa que ele é Deus manifestado em forma humana. Colossenses 1,15 diz assim: ele é, se referindo a Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 1,14 fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Muitos outros textos vão apresentar Jesus como filho, e a gente vai ler alguns desses textos. Tem muitos textos, mas alguns deles. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Mateus 16, 15 ao 17 diz assim: e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. 1 João 4,14 e 15 diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mateus 27, 54 diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Para finalizar, um dos textos mais conhecidos, João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quando nós olhamos esses textos, e se você incentivado pela mensagem da semana passada, resolver ler o Novo Testamento, você vai ver inúmeras outras vezes em que Jesus é apontado como Filho de Deus, e nós entendemos então que ele, sendo apresentado como Filho de Deus, ele é então o Deus encarnado, ele é o Deus na terra. Nós conseguimos entender que o desejo de Deus é de que nós nos relacionássemos com Ele através do Filho. Não só que o Filho é a porta de entrada para o nosso novo nascimento e o nosso relacionamento com Deus. Não existia antes do Filho um outro caminho para nós. Não só que quando nós olhamos as narrativas bíblicas e nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o cordeiro ou o sacrifício que fazia a expiação do pecado vinha como uma maneira de encobrir o pecado. Mas quando Jesus vem, ele é batizado, e quando João vê Jesus, ele fala: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E através do sacrifício do Filho é que uma porta foi aberta para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Deus, agora sem mediadores além de Jesus. Ele é o único, o Filho é o mediador de nós como Pai. Eu li João 3, 16, 17,
E eu lembrei que esse foi o primeiro versículo que eu aprendi na escola bíblica dominical. Quantos aqui são do tempo da escola bíblica dominical? Tempo bom, né? Foi o primeiro versículo que eu aprendi. E eu demorei, na verdade, eu vou confessar para vocês agora. Eu falei para o meu pastor, falava assim: "Ei, Diego, tá pronto para falar o versículo?" Porque tinha esse costume, né? Chamava uma criança ia lá: "Qual foi o versículo que você aprendeu?" João 3,16, ou qualquer outro, né? E a criança recitava. E o pastor falou para mim assim: "Diego, aprende o versículo, que na semana que vem você vai recitar esse versículo." E eu, tá bom. E aí eu decorei. Mas toda semana eu falava: "E aí, Diego, tá pronto para hoje?" "Não, pastor, eu ainda não terminei de decorar, ainda falta um finalzinho." E aí outra semana, eu demorei acho quase um mês para poder recitar esse versículo. Mas um dia deu certo e eu fui lá e eu recitei esse versículo. E eu lembro que isso foi muito próximo do meu encontro com Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus aos 7 anos de idade. Eu já contei essa história, não sei se aqui, num culto de quarta-feira, numa igreja batista. E eu recentemente disse que eu não sei se eu entendi exatamente a mensagem, se eu tinha certeza de ter entendido a mensagem. Eu só tinha uma certeza no meu coração de que aquela decisão era a decisão mais importante que eu poderia tomar durante a minha vida. E eu lembro que quando o pastor, não recordo a mensagem, mas eu lembro que quando o pastor fez o apelo: "Tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus, levante a sua mão." Esse era o maior símbolo que a gente podia fazer na igreja. Você já levantou a mão para Jesus? E eu não tinha levantado a mão, mas eu entendi que naquele dia era a decisão que eu precisava tomar. E com 7 anos de idade eu levantei a minha mão para Jesus. Então decidi que Jesus era o Senhor da minha vida. E naquele dia se iniciou um processo, uma caminhada com o Senhor. De lá para cá eu precisei muitas vezes ter outros encontros com Jesus. E eu precisei no meu secreto levantar a mão muitas outras vezes a Jesus. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, ali é somente o start, é somente o pontapé de uma caminhada com Ele. E o que eu quero nesta noite já encorajar você a encher o seu coração de expectativa para continuar essa caminhada de relacionamento com o Filho que está aqui conosco esta noite, amém? E pensando num encontro, o Senhor me trouxe à memória um texto e uma história de uma pessoa que teve um encontro com o Filho. Eu queria que você acessasse aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou lendo aqui, você pode acompanhar aí. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje." Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo riu e viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais." Jesus lhes disse: "Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido." Você pode aplaudir a Jesus por isso? Essa é uma das clássicas histórias que nós ouvimos na escola bíblica dominical. E nós sempre tiramos sarro de Zaqueu por ele ser um homem baixinho. A gente sempre brincou com isso. Toda vez que a gente ouvia essa história, a gente falava com um amigo que era mais baixinho: "Olha lá você, ó." E a gente já conhece essa história. Mas quando nós vemos toda essa narrativa, nós vemos algumas coisas que aconteceram com Zaqueu a partir daquele encontro. Para você entender um pouquinho quem era Zaqueu, eu vou ler um breve resumo de um livro chamado Jesus é
de um pastor americano chamado Judah Smith. Ele fala assim: Zaqueu era publicano, e ele diz o seguinte: o contexto é interessante. Os israelitas da época de Jesus viam os cobradores de impostos como ladrões e cafetões. Esses eram os publicanos. Eles eram judeus que trabalhavam para o governo romano, que naquele tempo dominava Israel. Tinham como função coletar impostos de seu povo e entregar o dinheiro à odiada potência estrangeira. Sua renda provinha do valor que tomavam das pessoas após terem completado a cota reservada a Roma. Eu até te encorajo, o nome do livro é Jesus do Judah Smith. Tem um trecho do livro que ele usa e ele vai só citando essa história de Zaqueu, e ele traz uma imagem talvez um pouco mais realista e mais próximo da nossa realidade sobre quem era Zaqueu. Zaqueu, sendo então publicano, ele era esse cara que era odiado pela sociedade, porque ele era um judeu, mas que trabalhava para o império que dominava os judeus. Se isso não bastasse, ele recolhia os impostos e dava a parte que era de Roma, mas retinha o restante. Ele ficava com uma parte para ele, ou seja, a sua renda vinha de extorquir e de roubar as pessoas. E todo mundo sabia disso. Só que ele também era judeu. Então, Zaqueu era um cara odiado. A gente não pode dizer que Roma amava ele, porque ele só estava prestando um serviço para o império. Ele era da comunidade e ele prestava um serviço. E a comunidade dele, a quem ele pertencia, também não gostava dele. O engraçado é que o Judah Smith traz a ideia de que Zaqueu provavelmente, na minha cabeça, e eu sou muito parecido, né? Eu sempre digo que eu assisto muito desenho e animação. Então, quando eu vou lendo as histórias bíblicas, elas vão ganhando vida, né, para mim, e eu vou trazendo isso dentro do meu imaginário. E eu consigo imaginar muito parecido com o que o Judah Smith fala. Ele fala assim: Zaqueu provavelmente era o gangster da época. Era aquele cara que provavelmente andaria, não posso falar assim que eu ando assim um pouco, mas esse cara que anda cheio de marra, era o cara que provavelmente chegaria nas reuniões, ele trazendo um pouco para aquele conceito americano, com duas mulheres no lado, entraria na fila. Ele gosta de atenção, ele gosta que as pessoas, ele não liga mais que as pessoas, porque ele já sabe que todo mundo odeia ele. Ele sabe que ninguém gosta dele, então ele já é esse cara que ele não se importa com isso. Desde que a boa casa que ele tem, continue sendo mantida, desde que isso continue proporcionando alguns acessos, ele era esse cara. Ele brinca, provavelmente estaria com alguns cordões de ouro, andando e tal. Ele vai fazendo essa brincadeira. Mas eu queria que você só entendesse, diante de tudo isso, que Zaqueu, ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu. Só que Zaqueu era alguém que estava atrás de respostas, precisando de um encontro. E sabe por que eu posso dizer isso? Porque o texto disse que ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali. E ele foi para ver Jesus. Mesmo sendo um cara que tinha posses, que tinha riquezas, mesmo ele sabendo também que era odiado, ele queria um encontro. E a narrativa diz que ele foi e que ele subiu na figueira. E a primeira coisa que nós podemos ver sobre este encontro com o Filho é de que o Filho olha para nós. O Filho olha para nós. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus também, como judeu, poderia ser indiferente a Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu já era odiado pela sociedade. Jesus estava sendo rodeado também por uma multidão de pessoas. E tantas outras pessoas também estavam lá. Também talvez queriam uma resposta, queriam falar com Jesus. Mas estava Zaqueu, o odiado da sociedade, em cima da figueira, tentando olhar Jesus. Ele não estava lá para chamar atenção, ele só estava lá em cima da árvore, porque ele não conseguia enxergar. E de repente, alguém olha para ele. E sabe o que é engraçado?
Nós não temos nenhum relato bíblico que fala que Jesus já sabia quem era Zaqueu. Mas o texto diz assim, Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu. Zaqueu. O Filho olha para nós. Ele não está indiferente a quem somos. Ele não está indiferente à nossa realidade. E a despeito de como a sociedade nos olha, nós vamos chegar nisso depois, Ele sabe o seu nome. Jesus, o Filho, eu quero que você entenda isso. Jesus, o Filho de Deus, o Deus em forma humana, olha para você, não está indiferente à sua história, não está indiferente ao seu momento, não está indiferente às suas indagações, aos seus questionamentos. Pelo contrário, Ele conhece tudo isso e Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são as questões que você está vivendo. Ele sabe quais são as dúvidas que você tem. Ele sabe quais são as lágrimas que você derrama. Ele sabe quais são as orações que só você e o seu travesseiro conhecem. Ele sabe. O filho que nós encontramos é um filho que não está indiferente a quem somos. Ele não está indiferente a nós, a nossa realidade. Ele nos vê, Ele nos enxerga. Ele sabe quem somos, o que vivemos, nossas alegrias, tristezas. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E Ele nos chama pelo nome. Eu queria que você entendesse isso, para que isso mudasse também a sua maneira de se relacionar com Ele. Muitas vezes nós fazemos orações e nós temos o nosso tempo com Deus de maneira genérica, como se nós fôssemos apenas mais um no meio da multidão. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe, o Senhor conhece, amém. E eu queria que você entrasse no seu momento com Deus de maneira mais ousada, com a certeza que Ele conhece você. Quando você entra e fala, Pai, Jesus, Ele fala, Diego, eu estava esperando por você. Fala, Beatriz, Alana, Júnior, eu estava esperando por você. Que bom que você veio. Que bom que você chegou. E eu quero dizer para você que está aqui, ou para você que está assistindo, se em algum momento você acreditou ou achou que Deus trata a sua história, ou quem você é, com indiferença, eu quero dizer para você que não. Ele ama muito você. Ele sabe quem você é. E Ele te chama pelo nome. A segunda coisa que nós vemos nessa narrativa é que, após ser chamado pelo filho, Zaqueu tem uma resposta ativa ao convite do filho. Sabe o que isso é interessante? E por que eu resolvi colocar isso aqui? Porque eu entendo que nós precisamos assumir parte do compromisso. Parte do compromisso em responder ao filho. Nós entendemos que o Filho nos olha, que Ele nos enxerga, que Ele não nos trata como indiferença, mas agora Ele nos devolve uma responsabilidade, que é a responsabilidade de nós também não agirmos com indiferença ao chamado que Ele tem para nós, ao chamado para a intimidade, para o relacionamento, seja para o que for. Deus nos chama, o Filho nos chama, deseja ter relacionamento conosco, e nós precisamos responder de maneira ativa e positiva a esse chamado. Zaqueu, quando ouviu, nem questionou. Nem questionou. Irmãos, eu falo isso porque eu vou citar isso de novo. Eu cresci em Taipas. Se alguém chega para mim e fala assim, que eu não... Diego, pois não, você me conhece da onde? É a primeira coisa que a gente falaria. Zaqueu nem questionou. Da onde? Como é que você sabe meu nome? O texto diz que então, Lucas 19, versículo 6, diz assim: então ele desceu rapidamente. Jesus enxerga Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí que eu vou ficar lá na sua casa. E Zaqueu automaticamente, o texto diz, desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Fica para nós a responsabilidade de responder de maneira ativa e positiva ao convite do filho.
Fica para nós essa responsabilidade, assim como Zaqueu. E eu acredito que talvez este momento é o momento da mudança da história de Zaqueu. Não é sobre o que aconteceu depois, é sobre essa decisão de responder positivamente ao chamado. Talvez nós teríamos uma outra narrativa se a resposta não fosse essa. Imagina que Jesus então chega, vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa. E ele fala: Jesus, hoje não dá. Hoje eu estou muito ocupado. Hoje eu tenho outros compromissos. O senhor sabe como é que é, né? Eu sou cobrador de impostos. Eu tenho muito trabalho. Tenho muita coisa para fazer. Então, infelizmente, hoje eu não consigo te atender. Se o senhor quiser, o senhor pode procurar meu secretário, marcar um horário. O senhor vem com mais tempo, né? Eu separo um tempo na minha agenda. Porque Zaqueu era um cara importante. A gente está falando isso, me parece em tom de brincadeira, mas Zaqueu era um cara importante. Então o senhor marca uma hora, o senhor vem e eu preparo um banquete, tenho certeza que eu vou conseguir receber o senhor muito melhor, tá? Então eu passo a oportunidade, se quiser atender hoje alguém, o senhor marca comigo, a gente marca um outro dia. Talvez a narrativa seria outra. Talvez nós contaríamos essa história sobre alguém que teve a oportunidade de um grande encontro, mas que passou a vez. Mas quando nós olhamos para a história, talvez aqui seja o ponto de virada na vida de Zaqueu. Porque ele ouviu o chamado e ele respondeu ativamente, prontamente e positivamente ao chamado. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Há quanto tempo o Senhor tem chamado você? Ou quantas vezes o Senhor tem chamado você? E talvez assim como esse Zaqueu que eu inventei aqui, você tem tentado negociar tempo. E eu não estou querendo dizer que você está negociando nem com coisas ruins. Porque às vezes nós negociamos com coisas boas. Nós negociamos com o trabalho. Nós negociamos o chamado de Deus, o chamado do Filho, com o trabalho, com outras atividades que também são importantes, com outras coisas estamos negociando. Hoje o Filho está chamando a gente para algo diferente, para algo novo. E cabe a nós responder de maneira ativa ao convite do Filho. A terceira coisa que nós podemos ver neste encontro é que o Filho não nos trata como a sociedade ou de acordo com o nosso histórico. Eu já contei para vocês aqui quem era Zaqueu e como a sociedade lia Zaqueu. Mas nós vemos que Jesus não se importou com isso. Jesus não se importou com aquilo que Zaqueu fazia. Jesus não se importou com como ele era lido pela sociedade. Jesus não se importou nem mesmo com a sua própria reputação, se é que eu posso dizer assim. Porque quando nós lemos o texto, veja, Lucas 19:7 diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E eu usei essa entonação para você entender mais ou menos como eu imagino que as pessoas falaram. Você consegue imaginar isso? Quando então Zaqueu aceita o convite e vai em direção à casa, levando Jesus, as pessoas conversando entre elas, falando: você viu o que aconteceu aqui? Eu acho que ele não é quem ele diz que é. Porque se ele fosse quem ele diz que é, ele ia saber quem Zaqueu é. E ele sabendo quem Zaqueu é, ele não ia se juntar com Zaqueu. Ele não ia andar com Zaqueu. Zaqueu é um ladrão, ele é um cafetão. E nesse tipo de conversa, nunca é uma pessoa só falando com a mente, né? Sempre junta mais algumas pessoas. Se você me entende. E um vai contando para o outro: você viu? Eu vi, menina. Eu falei menina, mas não é só as mulheres que fazem isso não, viu? Não é não, tá? Já chega: mano, você viu, mano? Você viu o que o cara fez? O cara foi para casa de Zaqueu, cara. E aquilo se espalhando. Jesus não se importou com isso. E é assim que ele trata a minha e a sua história. Eu sei de onde eu fui tirada.
E quando eu penso nisso, eu vejo o quanto Jesus me ama. Ele não se importou com o histórico. Ele não se importou com a leitura que a sociedade fazia sobre Zaqueu. E não se preocupou nem com o que iam falar dele. Ele não estava nem aí. Porque ele tinha um propósito. E ele tinha um amor tão grande por Zaqueu que ele não estava preocupado com isso. Ele sabia que aquele encontro tinha um destino. Algo ia acontecer daquele encontro. Então podem falar. Eu não ligo. Falem, eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei o que esse encontro vai proporcionar. Muitos daqueles, eu imagino Jesus pensando, né? Porque imagino ele conhecedor de todas as coisas. Ele falando lá, na mente, estão falando de mim. Ó. Eu ia falar um nome qualquer aqui, mas não vou falar. Vai que tem alguém aqui, né? Falando, olha lá fulano, está falando de mim, olha só. Falando, mal sabe que desse encontro aqui ele ainda vai ser beneficiado, porque Zaqueu vai devolver parte do que já roubou dele. Nem sabe, mas Jesus não se preocupa. Jesus não está preocupado com o seu histórico. Jesus não está preocupado com como a sociedade lê você. Essa não é a primeira coisa. Ele não está interessado nisso. Talvez tenha coisas que ele vai precisar mexer, mas ele não está preocupado com isso agora. Ele deseja ter um encontro com você a despeito do que aconteceu. Ele deseja ter um encontro com você a despeito de como olham para você. Ele deseja ter um encontro com você a despeito do que vão falar dele. Ele só te ama tanto que ele deseja ter um encontro com você. Uma outra coisa que o encontro com o Filho provoca é uma transformação somente com a sua presença. Quantos aqui já tiveram aquela experiência de, em casa ou em qualquer outro lugar, às vezes em silêncio, não tem música, não tem nada, mas você percebe que a presença de Deus está lá. E de repente algo começa a mexer no seu coração e você começa a experimentar algo que você não sabe o que é. Ou melhor, você até sabe o que é. Você só não consegue explicar, porque não tem música, não tem ambiente, não tem luz, não tem ninguém pregando, não tem nada. E de repente você está em lágrimas, você está chorando, e ali você já começa a confessar pecado, já começa a se arrepender ali, já começa a sentir o abraço de Jesus. Quantos já tiveram essa experiência? Pois é, eu acredito que Zaqueu teve essa experiência aquele dia. Porque quando nós olhamos a narrativa bíblica, nós não vemos que existiu um diálogo, ou pelo menos um diálogo extremamente importante. Acredito eu que se Jesus tivesse dado um sermão na casa de Zaqueu, com certeza esse sermão estaria descrito no texto. Ou se ele tivesse falado algo muito específico, se ele tivesse chegado para Zaqueu e falado assim: Zaqueu, eu conheço as tuas obras, eu sei que você é pecador, eu sei que você tem roubado o povo, mas hoje você tem que mudar. Isso estaria escrito no texto. Mas quando nós lemos o texto, nós não vemos isso. A gente vê que Zaqueu estava na árvore, Jesus falou: eu vou lá para sua casa, Zaqueu. Eles foram para casa, o povo falou mal, Jesus não se importou e estavam lá. É isso. Mas aí o versículo 8 de Lucas 19 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus, sem precisar proferir uma palavra, causou uma transformação na vida de Zaqueu, somente com a sua presença. Somente a presença de Jesus naquela casa, talvez naquela casa lida como as pessoas que estavam do lado de fora, estavam olhando para aquela casa, sabendo que Jesus estava na casa do pecador, talvez falando como ele está lá naquela casa de pecado, onde aquele homem rouba a sociedade e tal, sem saber que Jesus em silêncio, somente com a sua presença, estava causando uma transformação na vida de Zaqueu. Eu não sei para você, mas existe algo, isso aqui é experiência minha. Muitas vezes nos meus momentos de oração e de adoração, tem momentos que eu só falo o nome de Jesus. Eu só fico clamando por Jesus. Eu só fico: Jesus, vem nesse lugar, Jesus. Jesus. E às vezes eu começo a repetir. Somente repetir o nome de Jesus. Começa a repetir:
E de repente aquele ambiente é tomado por uma presença maravilhosa. E eu não consigo enxergar isso como algo normal. Recentemente assim, tem eu acho que cerca de 1 ano, eu estava com a Aisha bebezinha, e a Aisha, eu já contei aqui, eu achava que a Dandara era agitada, mas a Aisha mostrou que não, que a Dandara era calma. E um dia a Aisha estava pegando fogo, e eu estava assistindo um vídeo em casa, que cantava, tinha uma música cantando em inglês, e aí eu lembro de pegar a Aisha no colo, ela muito agitada, e eu peguei ela, encostei ela com o ouvido perto da minha boca assim, eu só comecei a cantar Jesus. Não era uma música, não tinha uma música, tinha uma música rolando lá, e eu comecei a cantar Jesus, e eu ficava só, Jesus, 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 Jesus. E a Aisha foi ficando calminha, e eu continuei cantando, Jesus, 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 Jesus. E eu falo que a Aisha começou a se acalmar, porque eu imagino que foi um pouco do que aconteceu com Zaqueu. Eu imagino que Zaqueu, conhecendo quem ele era, conhecendo como a sociedade lia ele, conhecendo o que estava todo mundo imaginando, de repente na casa dele, a casa do pecador, Jesus estava sentado à mesa, sem dizer uma palavra, ele estava lá. Eu imagino que aquele encontro de Zaqueu com Jesus, naquele momento, rompeu algo dentro do coração de Zaqueu, que ele não podia continuar da mesma forma. Algo tinha que acontecer depois daquele encontro. Depois daquele encontro ele não podia continuar praticando do jeito que ele fazia. Não dava mais para ser daquele jeito. E aí a gente vê que então ele se levanta e diz, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Se talvez aquilo que era a prisão de Zaqueu, eram os bens, era o dinheiro, era aquilo que ele talvez conseguia de maneira ilícita, foi a primeira coisa que ele falou, eu não quero mais isso. Eu não quero mais, eu estou sentado na minha casa e à mesa está o Rei dos Reis. O Filho de Deus está aqui, mesmo em silêncio, somente com a sua presença, ele me constrange ao ponto de que nada mais pode me satisfazer, nem as minhas riquezas, nem o dinheiro, nem a boa posição, nem o meu bom relacionamento com o império, nada disso mais pode me satisfazer. Eu abro mão de tudo isso, porque eu quero ter esse relacionamento com o Filho. E a última coisa que a gente vê nesse encontro é que o encontro com o Filho promove salvação. Lucas 19, 9 e 10 diz assim, Jesus lhe disse para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O encontro com Jesus promove salvação. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei que hoje é um dia marcado para que você tivesse um encontro com o Filho. A despeito de tudo que você já viveu, seja fora do Evangelho, ou até mesmo o seu histórico positivo dentro do Evangelho, hoje você tem um encontro marcado com o Filho.
Nós falamos normalmente sobre pessoas ou numa situação de pecado ou de uma vida longe do Senhor que nós vivemos. E por isso então nós precisamos de um encontro com o Filho. Mas muitas vezes nós nos apoiamos no nosso bom histórico dentro da igreja e deixamos de ter encontros com o Filho. Nós olhamos para o nosso histórico e para tudo aquilo que nós já fizemos no reino de Deus, para tudo aquilo que nós já experimentamos, e olhamos para isso como crédito, como se nós não precisássemos ter encontros hoje. Porque tudo que eu já fiz tanta coisa, eu cresci na igreja. Eu já fiz evangelismo, entreguei panfleto, já entreguei comida para os mais necessitados. Eu já fui na Cracolândia, eu já fui na casa de recuperação, eu já fui no asilo, eu já ajudei as pessoas, eu já fiz tanta coisa, eu acho que eu já bati a minha meta. Eu já estou bem, eu tenho crédito para alguns anos, eu tenho crédito para umas férias, mas não. Hoje é um dia marcado para um encontro com o Filho. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. E eu queria neste momento, queria que a igreja orasse e intercedesse nesse momento. Queria falar com você que está aqui hoje, ou que está acompanhando a gente pela internet, e ainda não entregou a sua vida para o Filho. Eu quero dizer para você que não importa o seu histórico. Jesus não está preocupado com o seu histórico. Jesus não está preocupado com como a sociedade lê você. Jesus não está preocupado com isso. Assim como Zaqueu, Ele te conhece. Ele te chama pelo nome. E hoje Ele quer dar o pontapé inicial de um relacionamento e de uma caminhada com você. Talvez ao longo da caminhada Ele vai mexer em algumas coisas, vai precisar mudar isso, mudar aquilo. Mas hoje o que Ele quer é que você tenha a mesma postura, a mesma posição que Zaqueu teve quando ele foi chamado por Jesus. Quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, desce daí, hoje eu vou ficar na sua casa. O texto diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Hoje talvez seja o dia que o Senhor está chamando o teu nome. Espírito Santo de Deus, toca cada vida aqui. É o dia que Ele está chamando o teu nome. E o que Ele espera de você hoje, para esse pontapé inicial dessa caminhada, é que assim como eu fiz aos 7 anos de idade, que talvez você levante a mão, aonde você está. Se existe alguém aqui hoje, que deseja entregar a vida para Jesus, entregar a vida, nós estamos falando do Filho, nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando sobre uma placa, nós estamos falando sobre o Filho, e o Filho de Deus está convidando você nesta noite para um encontro. Se você nunca tomou essa decisão, e deseja tomar essa decisão hoje, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Se existe alguém hoje que deseja entregar a vida para Jesus, glória a Deus pela sua vida, querida, continue de pé mais um pouco. Tem mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus nesta noite? Não é sobre uma religião, é sobre uma pessoa, é sobre o Filho de Deus. Temos mais uma pessoa lá atrás. É sobre o Filho de Deus que te ama tanto, que entregou a própria vida na cruz, para que você pudesse ter acesso ao Pai. Eu queria pedir para você que está de pé, que você viesse aqui à frente. Só nós queremos fazer uma oração por você, somente isso. Você que está de pé, que viesse aqui à frente. Queria que a igreja continuasse orando, continuasse intercedendo. Glória a Deus. Hoje é o dia do encontro marcado, do seu encontro com o Filho. Não interessa como foi, não interessa o que aconteceu daqui para trás. Interessa que hoje vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Assim como eu aos 7 anos de idade, sem entender direito, falei, essa é a decisão que eu preciso tomar para a minha vida. Vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Eu queria que os irmãos orassem por eles aqui. Eu quero orar também. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós oramos pelos teus filhos aqui, Senhor, que hoje estão tendo um encontro com o Senhor, Pai. Pai, nós
Te louvamos por isso, ó Pai. Nós sabemos que hoje é a festa no céu, ó Pai. Não só no céu, porque nós festejamos também, Senhor, com alegria, ó Pai, por essa decisão que os nossos irmãos estão tomando, Senhor. Eu oro neste momento, ó Pai, para que o Senhor dê forças a eles, ó Pai, para esta caminhada, Senhor. Nós sabemos que esta decisão aqui é somente o pontapé inicial de algo muito maior que vai ainda vir, Senhor. Então nós oramos, ó Pai, para que o Senhor dê forças a eles, ó, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, vá guiando eles, ó Pai, nesta caminhada com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, para que eles sejam revestidos, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, uma caminhada de vitória na Tua presença para os Teus filhos, ó Pai, e nós como igreja nos comprometemos a caminhar com eles, ó Pai, para que eles possam cumprir o Teu propósito aqui na terra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por tudo que está acontecendo aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria pedir para vocês acompanharem os nossos irmãos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês, tá bom? Só acompanhar aqui. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé em nome de Jesus. É sempre uma oportunidade de um novo encontro com o Senhor, de um novo encontro como filho. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração agora, após tudo isso que você ouviu. E a minha oração é para que o Espírito Santo toque o seu coração e Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. E eu queria que você, neste momento, enquanto nós vamos cantar um louvor, que você falasse com o Filho, e que você adorasse o Filho, e que a partir de hoje a sua história de encontros com o Filho fosse transformada, de que você acorde. Eu oro e profetizo para que você acorde com saudade do Filho, para que você acorde e deseje cada vez mais estar na presença do Pai, estar na presença de Deus. Eu queria que você, neste momento, com os olhos fechados, adorasse ao Senhor conosco. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe o que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao
esperança. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Quem Tu és, diga, e reconhecemos quem Tu és, reconhecemos e reconhecemos Quem Tu és. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Diga Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Você pode erguer o nome dele mais alto nesse lugar. Diga Jesus, ei, ei, As trevas estremecem. diga Jesus, diga o nome dele mais alto. Ei, As trevas estremecem. diga Jesus, não temerei. Nós vamos dizer isso mais uma vez. Diga Jesus, yeah. Diga o nome dele. Yes. Jesus, 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 As trevas estremecem. Jesus, yeah. Ele está aqui. Você pode aplaudir mais alto.
Ele está aqui, Ele está aqui. Enche este lugar de adoração a Ele. Erga a tua voz, diga palavras de adoração a Ele. Jesus. Não existe outro nome mais lindo, Jesus. Tudo é sobre ti, Jesus. Obrigado pelo privilégio de mais um encontro com o Senhor, Jesus. Yes. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Se você deseja continuar entregando adoração ao Senhor, você pode continuar enchendo este lugar de adoração a Ele. Jesus, não há outro igual a Jesus. Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Jesus, nós clamamos a Ti e pedimos para que nós possamos experimentar essa presença gloriosa que nós estamos experimentando aqui nas nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter encontros transformadores, ó Pai, todos os dias, Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos responder ativamente ao Seu chamado, Senhor, positivamente ao Seu chamado, Senhor. E nós declaramos que nada vai roubar esta palavra de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos em Teu nome, Jesus, em Teu nome, que nada vai roubar esta palavra de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez?